Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra diz lá em 1 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, o texto ele relata que no tempo em que os reis saem à guerra, a Bíblia mostra em diversos outros relatos que haviam tempos de paz e tempo de batalha, de guerras, onde os povos eles tentavam conquistar outras terras e até mesmo defender os seus territórios. E durante o período de paz, um homem normal, ele cuidava da sua casa, ele cuidava do seu campo, da sua fazenda, dos seus bens. Mas ele também se preparava para o tempo da guerra. E esse preparo ele era realizado por homens simples ou até mesmo por reis. A Bíblia fala que o rei Ezequias de Judá, ele se preparou e ele se fortificou. Assim que ele tomou conhecimento que o rei da Síria, Senaqueribe, vinha contra Jerusalém, ele tomou algumas medidas muito sábias para que ele pudesse conter o exército inimigo. A palavra fala que ele mandou fechar as fontes de água que haviam fora da cidade e os ribeiros que se estendiam pelo meio da terra, para que os inimigos não encontrassem água quando chegassem ali. Uma outra atitude que ele tomou, ele reparou todo o muro quebrado e as torres de vigia, e também levantou o muro por fora para fortalecer as muralhas da cidade. Ele também fez armas e escudos em abundância, e por fim ele animou o povo para que o povo confiasse no Senhor e se esforçasse para aquela situação de crise. Tem períodos na nossa vida, irmãos, e esse é o ponto que eu quero abordar aqui com os irmãos, que parece que as coisas acontecem tudo de uma vez só, né? Tudo de ruim vem de uma vez só. O deserto tem isso. A nossa vida é afetada em todas as áreas. Tudo acontece ao mesmo tempo. É um momento de guerra, é um momento de provação. E para esse momento de guerra, nós devemos estar preparados. Eu falei numa mensagem esses dias que existem duas coisas que são sinônimo de fracasso em momentos de crise na vida do crente, que é o desespero e o despreparo. E sobre esse último que eu quero falar agora, o despreparo. Existe um preparo para as guerras espirituais. Para que venhamos a vencer as guerras, devemos nos preparar no tempo de paz. Como eu falei, Ezequias, ele fechou as fontes exteriores e os ribeiros de água. Qual era o intuito dele com aquilo? Era evitar que o adversário ele encontrasse um ambiente propício, perto da cidade de Jerusalém, e permanecesse por ali muito tempo. Ele cortou os recursos do inimigo. A água é recurso. A água era algo indispensável, necessário para que aquele exército inimigo que estava a caminho pudesse fixar uma posição durante um prolongado tempo. E sobre essa questão do recurso, que é algo que viabiliza a ação do inimigo, no nosso deserto nós devemos também cortar os recursos do adversário. Tem gente que dá munição para o inimigo, dá a ele meios de ele estar sempre perto, criar um verdadeiro cerco à nossa vida espiritual. Eventualmente um pensamento negativo ou outro ele pode vir, e é normal que venha na nossa cabeça, no nosso coração, uma dificuldade, mas olha só, daí ao adversário criar ninho na nossa mente, é uma outra história. Tem pessoas no deserto que criam um ambiente propício para que o adversário esteja por perto. Seja nos pensamentos, seja nos sentimentos, coração cheio de ódio, de mágoa. Os pensamentos negativos tomam conta da mente da pessoa. Você tem que cortar essas fontes. Fonte é a origem. A palavra fala que Ezequias fechou as fontes exteriores e os ribeiros. Fonte é a origem. É de onde vem, de onde que está vindo a opressão, de onde que está vindo esses pensamentos, de onde está vindo essa mágoa toda. Isso tem que ser cortado. Uma outra atitude de Ezequias, ele levantou o muro por fora. A cidade já tinha muros e ele fez muros por fora. Ele dobrou os muros. Nós devemos buscar a bênção dobrada do Espírito Santo. A nossa vida espiritual ela tem que ter essa porção dupla. É uma segurança para nós. Olha o que a palavra diz lá em Isaías 26, no versículo 1. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Olha que interessante. Muros e antimuros. Será que a nossa vida em Deus ela tem muros e antimuros? Será que existe uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nós? Uma segurança em Cristo, uma estabilidade? Tem muita gente que é instável, é totalmente instável no deserto. Tudo desestabiliza, não tem uma vida alicerçada, fixada em Deus. Ezequias também fortificou a cidade. Além de um preparo exterior para que o inimigo ele não entrasse na cidade, era preciso fortificar a cidade
para que ela permanecesse inabalável. Foi um preparo interno. Havia um preparo externo, mas também havia um preparo interno. Lá em Naum a palavra fala assim, no capítulo 3, no versículo 4. Tira a água para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa no barro. Pega a forma para os tijolos. Isso fala de uma busca. A busca, ela é necessária. O que eu faço para poder alcançar o preparo para a peleja? Buscar a Deus, recorrer a Ele. E foi isso que Ezequias fez e foi o fator principal. A palavra fala que ele exortou o povo a buscar ao Senhor e a confiar nele. E isso é o que nós devemos fazer. Uma outra coisa, ele sabia que haveria uma possibilidade de um cerco e que o cerco ele demandaria tempo e recurso. O que é um cerco? O inimigo ele rodeia a cidade e ele fica ali durante muito tempo. Então, quem está dentro da cidade tem que ter comida estocada, celeiros, tudo reservado, porque a partir do momento que o cerco acontece, não tem como entrar comida na cidade. Nós devemos ter uma gordura espiritual, uma reserva espiritual. Devemos ter uma vida abundante com Deus. O salmista ele diz, o meu cálice transborda. Esse cálice transbordante é isso, é uma vida plena em Deus. Tem gente que está vazia de Deus no deserto, que tem uma vida cristã vazia de Deus. A primeira crise que vem já não suporta, não consegue aguentar, porque Deus não transborda o seu coração. Não há uma plenitude do Espírito Santo. Será que você tem sido assim? Porque, olha só, despreparo é isso. Despreparo é quando você não tem a tua vida alicerçada no Senhor, de forma que quando vem a provação, a tentação, as lutas, se você estiver despreparado, você não vai suportar, você vai sucumbir diante delas. Ele fez armas e escudos em abundância. Isso são os recursos da graça de Deus, oração, jejum, tudo aquilo que a gente fala são as nossas armas espirituais. E ele animou o povo a confiar no Senhor. É a palavra de conforto. Nós sabemos que o adversário está furioso conosco, está ao nosso derredor, mas nós confiamos em Deus. Sabemos que o Senhor é a nossa salvação e que Ele vai operar um milagre. Se continuarmos na posição correta, como Ezequias esteve e colocou o povo no tempo da guerra, que era aquele momento difícil que ele estava vivendo, de provação, ele confiou. Se nós confiarmos e nos mantivermos posicionados, a vitória é uma consequência. Isso é um fato. Nós podemos ver isso à luz da Bíblia. Nenhum servo que esteve fiel e posicionado saiu derrotado de uma peleja. E você, meu irmão, você, minha irmã, também não sairá derrotado dessa peleja, desse deserto. Confia no Senhor.